desenho está muito roubado, então eu vou dar uma puxada aqui para eles se encontrarem. O ortocentro está aqui. Presta atenção. Que tipo de triângulo é esse? Acutângulo. O ortocentro ficou aonde? Dentro. No meio, para riba, para baixo, você não sabe, mas que está dentro, tá. Que tipo de triângulo é esse? Retângulo. O ortocentro ficou aonde? No vértice. Em qual vértice? No ângulo reto, no ângulo de 90 graus. Que tipo de triângulo é esse? O ortocentro ficou aonde? Sempre vai acontecer isso. Se um triângulo for acutângulo, o ortocentro fica onde? Dentro. Se for um triângulo retângulo, no vértice. Se for obtusângulo, fora. Agora, aonde, meu filho? Aí eu já não sei. Mas que ele vai ficar desse jeito, vai. Acutângulo dentro, retângulo no vértice, que tem um ângulo de 90, obtusângulo sempre vai ficar fora. É uma coisa certeza de acontecer com o ortocentro. Dúvidas? Não? Nenhuma? Tá. Posso ir adiante? Ainda bem, Gitano, como você disse, é ruim de ver. Estou dizendo que é fácil de ver, não. Isso aqui a gente vai usar muito quando a gente for falar de área. Porque como é que calcular a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, dependendo de quem eu escolha como base, eu me lasquei para definir quem é a altura. Eu vou ter trabalho, certo? Então, essas são as 3 sevianas. Tem outra parada chamada de mediatriz, certo? Ela não é uma seviana. Por quê? Para ser seviana, ela tem que partir de onde? Do vértice. A mediatriz, ela não parte do vértice, certo? Então, o que é que acontece? Alguém perguntou, professor, a mediatriz é uma junção de alguma coisa com alguma coisa. Não sei se foi a Arlindo, certo? Então, ela passa perpendicular ao ponto que é dividido pela mediana, né? Isso. Então, a mediatriz é uma mistura de mediana e altura. Por quê, professor? O que é que a mediana faz? Divide o lado ao meio. O que é que a altura faz? Forma ângulo de 90 graus. Então, a mediatriz, ela divide o lado ao meio e forma ângulo de 90 graus. Não é que ela é altura e mediana, não. Eu posso usar a mesma estratégia que eu passei a entender. Ela não é a mesma coisa, certo? Pelo amor de Deus. Primeiro, a mediatriz não é uma seviana. Então, ela não pode ser a mesma coisa, certo? Ela obedece a essas 2 definições. Ela é apenas um segmento de reta, que não é uma seviana. Beleza? Então, entenda. Se eu pegar um triângulo, qualquer que seja ele, o que é que a mediatriz faz? Divide o ângulo, não. Divide o lado ao meio e forma ângulos de 90 graus. Professor, porque ela não é uma seviana? Porque ela não vai para o vértice. Ela não consegue ir para o vértice, certo? Então, por isso que ela não é considerada uma seviana. Beleza ou não? Dúvidas? O que é que a mediatriz faz? Divide o lado ao meio e forma ângulos de 90 graus, certo? Dúvidas? Então, mediatriz de novo, divide o lado ao meio e forma ângulo de 90 graus. Só aceita, tá? Então, esse pontozinho que elas se encontraram aqui tem um nome também. Qual é? O nome para o ponto de encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. Por quê, professor? Porque eu vou roubar um pouquinho. Porque ele é o centro de um círculo que está circunscrito ao triângulo, certo? Então, isso aqui está no centro. Dúvidas? Então, isso aqui, ó, é o centro da circunferência, certo ou não? Fantástico. Diga, para eu poder continuar. A formação de 3 quadriláteros tem alguma coisa a ver com ser circuncentro? Porque quando é definida as
as três mediatrizes é formado 3 quadriláteros. Sim. Aí tem algo a ver porque... Provavelmente ele será um quadrado. Certo? Porque, ó, 90, 90. Se essas retas aqui, ó, for paralelas, certo? Isso aqui é um paralelogramo. Porque se essas duas for paralelas, obriga essas duas a ser paralelas. Aí vai ficar tudo 90. Certo? Então, no mínimo, ele é um retângulo. Beleza? Então, o que é que acontece? Presta atenção, viu? Que eu vou perguntar outra coisa a vocês. E aí é questão agora de visualização, que eu estou roubando, que eu estou usando régua não. É você entender a definição. Não estou dizendo que ela veio para o vértice. Mas essa distância aqui representa o que para a gente? O raio. Por quê? Porque aqui está o centro da circunferência. Se veio para uma ponta da circunferência, isso aqui é o raio. Perceba que aqui dá para você perceber, ó, que não é continuação da mediatriz, ó, porque essa é a verdinha. Isso aqui é o quê? Raio também. Isso daqui? Raio também. Se isso tudo é raio, significa que o quê? A distância do circuncentro para os vértices é sempre a mesma, certo? A diagonal do triângulo é o valor do raio. E o quê? A diagonal do triângulo é o valor. Pelo amor de Deus, não diga em cima nenhum mais não. Quantas diagonais tem um triângulo? Nenhuma. Certo? Faça isso comigo não, senão o titio chora, tá? Então, cuidado, pelo amor de Deus. Tem questões que ela diz o seguinte, ó, bem simples de entender. Existem 3 cidades, A, B e C, e eu quero colocar uma antena que distribua sinal para as 3 cidades. Mas essa antena que eu vou colocar aqui, que eu estou chamando de T, precisa estar à mesma distância para as cidades. Então, se eu estou à mesma distância para as cidades, significa que eu estou falando de qual ponto? Circuncentro. Cuidado. Isso. Porque, presta atenção, se isso aqui for um triângulo, qual é o ponto que está à mesma distância para os vértices? Qual é o ponto que está à mesma distância para os vértices? Circuncentro. Certo? Por quê? Porque você está dizendo que existe um triângulo, um círculo aqui, que circunda esse triângulo. Certo? Se eu disser que eu tenho 3 pontos, A, B e C, e de A para B é uma rua, de B para C é outra rua, de A para C é outra rua. Eu quero um ponto que esteja à mesma distância para as ruas. A distância para as ruas precisa ser igual. Que tipo de ponto é esse? Misericórdia. Obrigado. Em centro. Porque tem um círculo que está inscrito na circunferência. Pessoal, eu preciso que você tenha domínio disso. Senão você vai arrebentar um bocado de coisa e mais para frente eu vou precisar disso de novo. Então, vamos lembrar. Vou repetir, viu? O que é mediana? Sem colar. Sem colar. Olhando para mim, todo mundo. Isso. Parte do vértice e divide o lado oposto ao meio. Todo triângulo tem quantas medianas? 3. Se eu traçar só uma mediana, eu divido o triângulo em quantos? Em 2. E o que é que acontece? As áreas dos dois são iguais. A área dos dois são iguais. Se eu traçar as 3 medianas, eu vou encontrar um ponto chamado de baricentro. Quando eu encontro o baricentro, eu dividi o triângulo em quantos? 6. 6 triângulos o quê? Com áreas iguais. Com áreas iguais. Certo? Essa do ponto G eu não esqueço, não. Aí, ó, garoto, boa. Certo? Então, 6 triângulos com áreas iguais. O que é que acontece com as distâncias entre o baricentro e o ponto médio, o baricentro e o vértice? Eita, aí tu gostou. Não, eu gostei não. 2 divide, né, fica o x, divide o... 1, 2, outro. Entendi. 1, 2, outro. Isso. Foi que eu perguntei. A distância, se eu tiver aqui, ó, as 3 medianas, chome, chome, chome. Aqui é o baricentro. O que eu perguntei foi o quê? A distância do baricentro para o ponto médio e a distância do baricentro para o vértice, a relação
Esse é a metade desse. E estão na razão de 1 para 2. Depende de como você olha. Ou de 1 para 2 ou de 2 para 1. Beleza? É só lembrar. Um é o dobro do outro. Certo? O professor tem que dominar isso tudo? Tem, meu filho. Tem. Não. O que é a bissetriz? Sem roubar. O que é a bissetriz? Divide o ângulo ao meio. O lado dane-se, certo? O lado nem se preocupe, viu? Então, divide o ângulo ao meio. O ponto de encontro das bissetrizes forma incentro. O que é que ele tem de importante? Quando o círculo está dentro da... O círculo está dentro da circunferência. Opa. Oh, o círculo está dentro do triângulo. O círculo está dentro do triângulo. O círculo está dentro da circunferência. Foi bom. O círculo está dentro do triângulo. O raio é a distância para os lados. Então, a distância é a mesma para os lados. Beleza? Terceira seviana, altura. A altura tem que formar ângulo de 90 graus com o lado oposto. Ponto de encontro delas é chamado de... Se o triângulo é acutângulo, dentro. Retângulo, no vértice de 90. Obtusângulo, fora. Certo? Isso é teoria. O Enem pode cobrar isso de vocês. É porque tá, já caiu perguntando isso assim, foi? Não. Ainda não. Mas É caiu só mais no dentro. meio ou não? Não é no Tá meio. dentro, né? É dentro. E aqui eu não estou dizendo que está no meio, não. Certo? No meio eu tenho certeza aqui, ó. E não é no meio do triângulo, é no meio do círculo. Lembre, quem tem centro é o quê? É círculo e centro de macumba. Certo? Pela graça. Tá? E aí? Negócio de triângulo. Que triângulo? Falei. Acabou de dizer. Qual deles? Os 3 tipos de triângulo. Ah, acutângulo, E a gente já tem. dentro. Dentro. Retângulo, vértice. Verde. Obtusângulo, fora. Eu mandei tudo. Acutângulo, dentro. E já. então, tem como entrar. Retângulo, no vértice. Certo? Se for lá de pocinho de vértice, no vértice. Tá, Obtusângulo, fora. Dúvidas? Tá. E lá na frente, ó, presta atenção. Lá em geometria analítica acontece muito esse presépio. Ó. Ele diz que tem 3 pontos, 3 cidades, como já caiu. E ele diz que quer botar a antenazinha, como eu disse aqui, ó. Aí ele diz que está a mesma distância, que ele diz que é equidistante para os vértices. Aí os abestalhados dizem que isso é o baricentro. Cagou, cagando muito. Certo? Isso é o quê? Circuncentro. Circuncentro. Porque o círculo está fora. Porque a distância deve ser igual, exato. Isso. Distância, vou até anotar que eu já estou nervoso. Distância Anota aí, igual Ó, professor, qual para a diferença de incentro aí, você entende? os vértices. Só um minuto. quando o círculo tá dentro dessa. É. Certo? Incentro. Distância igual para os lados. Certo, Fred? Certo. Vamos lá, presta atenção, viu? Tem o triângulo. Certo? No caso, um exemplo prático. Ah, tá. Você está dizendo uma situação do mesmo jeito que eu dei aqui. Tá, entendi. Vamos lá. Inclusive tem uma questão que fala sobre... Quais as diferenças dos dois, assim, pra gente ver? Certo, peraí que eu